Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. Neste episódio analisamos o programa do Governo que foi debatido e aprovado na Assembleia da República esta semana, depois da moção de rejeição do PCP ter sido chumbada. Menos IRS, muito em breve, uma revisão da lei da nacionalidade, mais polícias na rua e uma reforma do Estado. Estas são algumas das medidas apresentadas que vamos aqui analisar. Depois olhamos para o reacender do conflito entre Israel e Irão, que teve um efeito imediato nos preços do petróleo. Há receios de que o conflito possa alargar-se a outras regiões produtoras de petróleo do Médio Oriente e o Irão já ameaçou fechar o Estreito de Hormuz. Vamos perceber nesta edição os efeitos caso isso aconteça. Comigo estão o Paulo Ribeiro Pinto e a Carla Pedro. Esta é a Soma dos Dias. Esta semana, Luís Montenegro levou o programa do Governo ao Parlamento. O Primeiro-Ministro prometeu diálogo com todas as forças políticas com representação parlamentar e pediu responsabilidade à oposição. Montenegro garantiu ainda que o país não precisa de um orçamento retificativo e que as contas públicas vão estar equilibradas no final do ano. Temos connosco o editor de Economia do Negócios. Olá, Paulo. Olá. Como é que foi o primeiro impacto desta nova configuração parlamentar? Tivemos ali uma amostra daquilo que será muito do que a legislatura, se durar 4 anos, nos poderá reservar ao longo dos próximos tempos. Mas eu começava pela parte da oratória parlamentar, que muitas vezes até tem algumas excentricidades e para quem nos está a ouvir e que não acompanhou todo o debate de fio a pavio, isto durou 1 dia e meio, sensivelmente. Começou na terça-feira às 10 da manhã, durou nesse dia até por volta das 9 da noite, portanto tivemos ali bastantes horas de debate e tivemos aqueles momentos mais descontraídos, se quisermos, e houve alguns que eu apontei que são aqueles momentos parlamentares de típica oratória que depois alguns ficam para a história, mas tivemos desde bolas de sabão e já vamos às bolas de sabão com um bocadinho mais de detalhe, mas tivemos bolas de sabão, tivemos um não cozinheiro que chamou ao debate as amêijoas à bolhão pato. Tivemos muitas metáforas futebolísticas e tivemos uma grande analogia sobre o apagão elétrico que houve em Portugal e em Espanha no mês de abril, se não estou em erro. 28 de abril. Exato, mas eu gostava que os nossos ouvintes, gostava de partilhar este momento das bolas de sabão porque tem alguma piada, chamemos-lhe mesmo assim, e foi até depois partilhado pelo próprio Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que foi ele que chamou as bolas de sabão ao debate parlamentar. Vamos ouvir esse trecho da declaração dele numa montagem que o próprio depois divulgou nas redes sociais. Os senhores lembram-me, com essa taxa de invenção e mentira e sobretudo de discurso raivoso, lembram-me bolas de sabão. Eu explico. Vê-se, são atrativas, toca-se, rebenta e não há nada. Eu explico. Quando o Governo, este Primeiro-Ministro, há 1 ano, fechou a maior porta escancarada, reduzindo 60% os pedidos de residência, o que é que fez o Chega? Nada. Bom, isto era uma parte do discurso de António Leitão Amaro, ele que é o Ministro da Presidência, numa resposta à bancada do Chega. Aliás, durante todo o debate, isto foi a resposta talvez mais vocal que nós tivemos do governo à bancada liderada pelo partido, por André Ventura, o foco foi na imigração. A imigração foi de facto um dos principais temas do debate. Muito daquilo que se esperava, aliás, que fosse trazido ao debate parlamentar foi deixado fora, e já lá vamos a alguns temas mais sensíveis até. Mas este, que era um tema sensível e que é um tema sensível, dominou de facto o primeiro dia de debate. Teve esta excentricidade linguística, digamos assim, do Ministro da Presidência, mas houve uma resposta muito firme da parte do Governo, aqui pela voz de Leitão Amaro, que se dirigiu
diretamente ele virou-se digamos, fisicamente para a bancada do Chega e apontou uma série de erros que tinham sido dados de números e dados pela bancada do Chega, e foi um momento bastante, digamos, dinâmico, chamemos-lhe dinâmico, do debate parlamentar, sim. Mas depois tivemos os outros, tivemos as ameijas à abelhão pato, que foi trazido pelo novo Ministro da Reforma do Estado, o Gonçalo Matias. Montenegro também fez muitos trocadilhos de futebol, não também foi? Houve muitos trocadilhos de futebol, o próprio líder parlamentar do PSD no dia do encerramento também fez alguns trocadilhos. André Ventura também aproveitou para fazer uns trocadilhos com o pé esquerdo de Luís Montenegro e com estar fora de jogo, enfim. Houve estes momentos que são sempre momentos mais caricatos do debate parlamentar, mas que eu acho que também fazem parte da oratória do que é ou do que é assistir a um debate deste género, mas claro, há os temas que nós já vamos falar sobre eles, que são de facto mais pesados e que vale a pena explorar. Tu acompanhaste para o Negócios a minuto estes dias de debate. Quanto ao que foi apresentado, houve muitas novidades em relação ao programa eleitoral ou não? Houve algumas novidades e até algumas surpresas daquilo que seria de esperar. Normalmente, quando o programa de governo é apresentado, ele reflete em boa parte aquilo que é o programa eleitoral, que é o que é sufragado nas urnas, de facto. E este trouxe bastantes novidades. Depois percebemos que algumas dessas novidades tinham sido propostas de outros partidos, de outros programas eleitorais dos partidos da oposição, que o governo de certa forma perfilhou, e muitas delas foram literalmente copiadas dos programas eleitorais dos partidos da oposição para o programa de governo, e algumas até levantam dúvidas constitucionais, como é o caso do número único nacional, que substituiria todos os números que nós temos hoje em dia, o cartão de cidadão ou o número de identificação civil, o antigo bilhete de identidade, substituiria o número de segurança social ou o número de identificação fiscal. Pronto. Há muitos. O Negócios falou com fiscalistas que disseram que juntar tudo no mesmo número é inconstitucional. A Constituição, há um artigo próprio da Constituição que proíbe o número único nacional, que tem a ver com os arquivos da PIDE, com os arquivos não, com os dossiês que a PIDE fazia de cada um dos portugueses ou de cada uma das pessoas que estavam a ser acompanhadas pela polícia política, e portanto a Constituição na altura proibia definitivamente o número nacional. Mas esse é um desses casos. Mas houve o que mais surpreendeu, até entre a equipa do Negócios que costuma acompanhar mais os debates políticos, foi um conjunto de medidas da área laboral que foram introduzidas no programa de governo, que não existiam no programa eleitoral, nomeadamente mexidas nos dias de férias, a lei da greve, mexidas na chamada lei da greve, também já tinham sido afloradas por Luís Montenegro, porque caiu em cima da campanha uma greve da CP, portanto essa já estava de alguma forma, não estava no programa eleitoral, mas foi aflorada durante a campanha eleitoral, e outras, mas a reforma que o governo se propõe fazer ao longo da legislatura na área laboral é bastante longa, bastante extensa, algumas coisas que ainda não se perceberam muito bem o que é que aquilo quer dizer, nomeadamente, por exemplo, na questão de descer as taxas contributivas para a Segurança Social, ainda não se percebeu exatamente o que é, mas tem ali muitas mudanças importantes que ainda é preciso ver algum detalhe. Tem também na área da imigração, maior controle, regras mais apertadas. Enfim, há várias coisas que surgiram que não estavam no programa eleitoral, de facto, e que ainda é preciso perceber o que é que aquilo funciona, qual é a forma como vão ser implementadas. E em relação ao IRS, IRC? Em relação ao IRS, já havia a promessa de continuar o alívio do IRS no período de uma legislatura de até 2 mil milhões de euros, ou seja, os contribuintes pagarem menos esse montante. O Primeiro-Ministro anunciou logo no primeiro dia, no discurso da abertura do debate do programa de governo, que iria já nas próximas semanas apresentar a proposta para alívio do IRS já este ano no valor de 500 milhões de euros,
sem dar muitos detalhes. Ficou por perceber, por exemplo, se seria com retroativos a janeiro deste ano e, portanto, as pessoas pagariam. Aconteceria o mesmo que aconteceu no ano passado, ali em setembro, se não me engano, setembro, outubro, em que houve pessoas até que nem sequer fizeram retenção na fonte num dos meses, na totalidade, e depois a outra parte no mês de outubro. Portanto, há essa intenção de fazer esse alívio de 500 milhões já este ano e de 2 milhões no total da legislatura de 4 anos. No IRC ficou também a novidade, se assim lhe quisermos chamar, de fazer uma nova redução da taxa normal de IRC, que está atualmente nos 20%, fora do Orçamento do Estado. Normalmente esta matéria é discutida dentro do Orçamento do Estado, mas ficou esta indicação de que seria numa autorização legislativa ou numa iniciativa legislativa, dizendo melhor, numa iniciativa legislativa à parte do Orçamento. Falta saber exatamente qual é a pretensão do governo, se é descer um ponto percentual para 19%. No programa de governo está esta intenção de descer até 17%, mas falta saber a que ritmo. Pode ser ao ritmo de um ponto percentual por ano, pode ser, imaginemos, 0,5 pontos percentuais, sei lá. A forma como é depois ajustado e para chegar ao objetivo dos 17%, há várias maneiras de o fazer, mas ficou novamente essa intenção e essa novidade de fazer fora do Orçamento do Estado. Portanto, temos aqui algumas coisas que nos próximos meses ainda vamos ter mais detalhes para saber exatamente como é que vão ser feitos. Ainda aí um bocadinho atrás no que estavas a dizer, disseste que o governo chamou a si várias medidas dos outros partidos. Isso também gerou alguma tensão, não foi? Porque não houve uma reunião formal. Sim, e o Montenegro disse que era pragmático. Exato. Há várias formas de ver uma mesma realidade. Depende da perspectiva e depende do ângulo. Luís Montenegro, o governo, o que fez foi, na perspectiva, e eu estou aqui a colocar umas aspas, porque é retirando do discurso do próprio governo. Todos os ministros e o próprio primeiro-ministro disse várias vezes que o que pretendia era dialogar. É um governo minoritário, portanto tem de dialogar obrigatoriamente na Assembleia da República para fazer passar iniciativas legislativas que assim o obriguem. A verdade é que neste primeiro ensaio, se nós quisermos, de aproximação, não houve de facto realmente uma aproximação. E nesse caso, aqui o PS e o LIVRE também se queixou disso, têm razão quando dizem, bom, o governo diz que quer um diálogo, está aberto a um diálogo, a aceitar propostas da oposição, mas depois não dialoguem nem sequer há uma negociação de que propostas é que vão ser incluídas. Vai a cada um dos programas, faz um copy-paste, escolhe eles as medidas e não há negociação. De facto, aí não houve negociação. Luís Montenegro disse que, bom, estou a citar de cabeça, de memória, isto é pragmatismo porque não estou a ver que os partidos que incluem nos seus respectivos programas se oponham às medidas que eu agora vou lá buscar para incluir no programa de governo. Isto tem lógica, sim, mas se há uma tentativa ou se há uma indicação ou uma predisposição para negociar com os partidos da oposição, então negocia, e os partidos da oposição dizem, muito bem, nós achamos que esta medida aqui é prioritária e hierarquizam, digamos assim, as medidas que preferem que vão já, que entrem já em vigor ou que tentem chegar a acordo. Não é o governo que o faz, porque aí não está a negociar de facto. Disseste que de facto se acabou por falar mais sobre imigração e segurança do que de finanças públicas, não é verdade? Sim, não é que seja inédito deixar finanças públicas para a parte do orçamento, até porque estaremos muito próximos de ter um novo orçamento. O orçamento é apresentado até ao dia 10 de outubro, portanto não falta assim tanto. Agora mete-se o verão, como se costuma dizer, e depois é logo a apresentação do Orçamento de Estado. Começa em setembro entramos em fase de negociações, etc. E rapidamente chegamos à fase
da apresentação do Orçamento do Estado. Mas sim, não se discutiu muito finanças públicas. Ficou uma frase interessante do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de Paulo Rangel, no final, a fechar o debate do programa de governo, em que ele recusa aquela frase do anterior governo e do PS das contas certas e passar a contas justas. Enfim, é aqui uma questão de semântica, mas ficou essa frase interessante do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. O Ministro das Finanças, que interveio logo no primeiro dia do debate, falou de manter as contas equilibradas, mantendo a promessa de chegar aos 2% de despesa em defesa já este ano, por exemplo, e outras medidas como alívio fiscal, mas de facto contas públicas não é, até porque contas públicas já deixou de ser o tema, digamos assim. Foi tema quando nós tínhamos déficits bastante grandes, dívida pública acima de 130%, ia crescer, mas deixou de ser tema, para já passou a tema secundário, se quisermos. Israel lançou ataques aéreos sobre o Irão na madrugada de sexta-feira, 13 de junho, e as cotações do ouro negro reagiram e chegaram a disparar 13% nessa sessão. No dia em que gravamos este podcast, quarta-feira, 18 de junho, o conflito mantém-se e os preços do petróleo negociam de uma forma volátil. Connosco está a Carla Pedro, jornalista de mercados. Olá, Carla. Como está a negociar o petróleo hoje? Olha, o petróleo tem estado bastante volátil, como estavas a referir, logo no primeiro dia da ofensiva, vamos no sexto dia, chegou a disparar 13%, depois terminou ali com ganhos de 7% em Londres e em Nova Iorque, que são os principais mercados internacionais. Segunda-feira recuou um pouco para aliviar um pouco tantas subidas. Ontem voltou a subir, esteve ali com ganhos de 4% e hoje estava igualmente a subir, já acumulava um ganho de 10% desde o início do conflito, mas agora está a perder em torno de €1,5. Em Londres o Brent estava nos $77 e agora está a negociar nos 75 e nos Estados Unidos está a negociar nos 73. Isto porque o mercado está mesmo bastante volátil e qualquer declaração que haja faz mexer de imediato com os preços, até porque os estoques norte-americanos de crude caíram na semana passada, foi divulgado há pouco, e nem isso está a sustentar e ajudou a que não houvesse queda. Isto porque o presidente norte-americano, Donald Trump, veio dizer hoje que a paciência dos Estados Unidos estava a esgotar-se e queria que o Irão se rendesse de forma incondicional, mas isso é algo que Irão descarta. E embora Trump tenha dito que não tem qualquer intenção de matar por agora o líder iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, os seus comentários sugerem que os Estados Unidos podem adotar uma posição mais dura sobre o Irão. E uma das opções que Trump e a sua equipa poderão estar a considerar é mesmo juntarem-se a Israel nos ataques às instalações nucleares do Irão, e um envolvimento direto dos Estados Unidos ameaça logo alargar este conflito, colocando as infraestruturas energéticas da região em maior risco de ataque. Mas, entretanto, há pouco, numa reunião com jornalistas, Trump recusou-se a responder sobre se os Estados Unidos planeiam ou não atacar o Irão ou as suas instalações nucleares, e disse que o Irão propôs conversar com a Casa Branca, mas não deu mais pormenores. Foi suficiente para o petróleo recuar um pouco, daqui a pouco se calhar está novamente a subir e mantemos esta grande volatilidade, mas de facto pelo menos ali 8 e tal % desde o início do conflito, na madrugada de sexta-feira, isso já subiu. Vamos justamente recuar aqui uns dias, olhar para este conflito em si, porque é que reacendeu de repente, ainda mais tendo em conta que Israel já tem outros conflitos em aberto, nomeadamente com o Hamas. Precisamente, há quem diga até que não está muito claro porque é que este ataque surgiu nesta altura. Aqui há uns meses tinha havido também ali uma altura de maior conflito com Líbano, Iémen e também Irão. Entretanto, a frente tem sido a mais com o Hamas na faixa de Gaza, e há quem diga até que é para desviar um pouco as atenções. Mas o que o governo israelita veio dizer é que esta ofensiva foi previsível
preventiva, que visa combater uma ameaça imediata, segundo eles, da parte do Irão de fabricar uma bomba nuclear. E os Estados Unidos precisamente saíram do acordo nuclear com o Irão por haver provas de enriquecimento de urânio, e é precisamente também esta a frente dos Estados Unidos relativamente a Teherão. E estes ataques têm sido muito centrados não só em altas patentes, mas também em instalações nucleares, algumas de gás e também de petróleo. E daí que o Irão venha com ameaças que de facto podem fazer escalar aqui um pouco mais os preços do crudo. Justamente, o que é que pode ainda agravar mais o preço do petróleo? Uma das ameaças, o escalar do conflito na região, isso sem dúvida, e depois o Irão está sob sanções internacionais, mas ele produz, é o terceiro maior produtor da OPEP e o sétimo mundial, produz 3.300.000 barris de crudo por dia e vende cerca de 2 milhões diários, oficialmente apenas à China, mas claro que depois há os desvios conhecidos e supostamente não seria assim uma coisa que, até porque a OPEP e a OPEP+, com os seus aliados, seria capaz, com a capacidade que tem disponível, de compensar este crudo fora do mercado, se de repente o Irão deixasse de produzir. Mas acontece que o Irão, o Estreito de Hormuz, que é uma passagem extremamente importante, passa nas águas territoriais do Irão e de Omã, e o Irão ameaçou a fechar o Estreito de Hormuz, e aí é que as coisas se complicaram, porque passam por ali cerca de 20% dos fluxos globais de petróleo e de gás natural liquefeito, circulam só em petróleo cerca de 20 milhões de barris por dia, e teria um impacto muito negativo nas bolsas e faria subir ainda mais os preços do crudo, e poderia, isto depois causa os receios de um aumento, novas pressões inflacionistas, o que mexeria aqui com as decisões dos bancos centrais. E apesar de ainda ser um cenário que não está iminente, pode de facto acontecer, e é por isso que há já analistas que prevêem que os preços possam facilmente superar os $100 por barril se isso acontecer, se fechar o Estreito de Hormuz. Oxford Economics fala em $120 por barril, e o JP Morgan aponta até para um intervalo entre os 120 e os 130 no pior cenário. Vamos ver o que é que vai acontecer. Obrigada a ambos. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Até para a semana, porque há sempre histórias para contar.